This is Brazil! Vamos falar do Acre hoje. E aí, como vocês estão? Acre é um estado do país que fica na região norte, ok? Qual é a capital? Rio Branco. A capital do estado do Acre é Rio Branco, é uma cidade razoavelmente grande e bem desenvolvida, é uma das cidades mais bem desenvolvidas dentro do estado, ok? Quem nasce no Acre é um acreano. Na língua portuguesa, algumas pessoas usam o acreano, tá? Mas na ortografia, né, nas normas, o mais correto é acriano. Mas tudo bem, você consegue identificar, então, quem nasce ali naquele lugar é chamado de acreano. E falando em extensão territorial do estado do Acre, a gente pode compará-lo a um país, o país Nepal. Ele tem basicamente o estado do Acre, tá? Não um país, mas o estado do Acre tem basicamente 164 mil metros quadrados. Não é um dos estados maiores do país, mas é um estado razoavelmente grande, e aí você já consegue ter uma noção do tamanho do Brasil somente por um estado. Vai ter outros muito maiores e a gente vai ver nas próximas aulas. A quantidade de cidades dentro do Acre não é das maiores, tá? São 22 cidades, 22 municípios dentro do estado do Acre. Ele, inclusive, é o estado do país, do Brasil inteiro, que tem menos cidades. Em relação às fronteiras, o estado do Acre faz fronteira com 2 estados e 2 países. Os estados são estados do Amazonas e o estado de Rondônia. Essa é a fronteira dentro do país. Em relação a outros países, trata-se de fronteira com Peru e com a Bolívia. De acordo com o último censo, feito no Brasil, que é bastante antigo, por sinal, em 2010, há uma população estimada para 2020 e é ela que a gente vai utilizar em todos os vídeos aqui seguintes. Em relação ao estado do Acre, são aproximadamente 900 mil habitantes. Não é um estado super populoso, como vocês podem ver. A população indígena, se a gente for pensar aí na nossa história, a história do país, é importante a gente não desconsiderar quem que são os nossos nativos, que são os indígenas. A população indígena dentro do estado do Acre é de 1,9 do total de habitantes de todo o país. Então, se a gente for pensar no nosso histórico aí do país, considerando os nossos povos nativos, que eram os indígenas, não é um percentual muito elevado e a história explica muito sobre isso. O fuso horário do Acre é o GMT5, são 2 horas a menos do que a capital do país, que é Brasília, que fica no Distrito Federal e que todas as atividades econômicas giram em torno deste horário, ok? Mas por que o Acre está 2 horas a menos? Isso envolve em relação ao pôr do sol, O Acre, como está muito na região norte, próximo à linha do Equador, a mudança do fuso horário é basicamente impossível de não acontecer. Então, são 2 horas a menos do que Brasília. Falando em clima, o clima do Acre, para os turistas aí do mundão, todo mundo acha que o Brasil é sempre super quente. O Acre realmente é um estado quente, ele é de um clima equatorial úmido e a temperatura varia entre 22 a 26 graus Celsius. Então, não é um estado assim dos mais quentes, mas por ter um clima equatorial úmido, você vai ter uma sensação de que a temperatura é muito maior. Então, quer calor? Sim, o Acre é uma boa opção. Em relação ao litoral, há ou não litoral no Acre? Não há então praias, Não há praias de mar salgado. Mas há uma praia de água doce, uma praia, entre aspas, de água doce, que vem do mais importante afluente ali da região, que é o rio Juruá, e essa praia se chama Praia de Tarauacá. Observem que em vários lugares do país vai ter essas palavras um tanto talvez difíceis para vocês, porque elas têm origem em palavras indígenas. Então, principalmente na região norte, você vai ver muitas palavras terminadas em "ai" com esses acentos, que talvez pode ser um pouquinho difícil para sua dicção, mas você consegue praticando aí. Então, a praia
de Tarauacá, né, que vem do rio do mais importante afluente, o Juruá. É uma praia de água doce, não tem litoral no Acre, mas é uma praia importante ali da região. Produtos originários, né? Como vocês sabem, o Brasil é riquíssimo, né, nessas questões naturais, apesar de muito explorado, e a gente vai ver mais sobre isso depois. Mas quais são os produtos originários do Acre? Nós temos o látex, que é uma das importantes, né, formas de economia dentro ali do estado. Nós temos a castanha do Brasil, já denominada no passado castanha do Pará, hoje já foi definida como castanha do Brasil, é assim que ela é conhecida no mundo, inclusive, né? Brazilian Nuts. Enfim, castanha do Brasil é um outro produto importante, originário ali da região, bem como de outros estados próximos ali. E, não menos importante, a madeira, que também ajuda muito a economia ali da região, né? Há uma exploração razoável ali em relação à madeira também. Galvez, Rio Branco, Atlético do Acre são alguns dos times famosos ali da região do Acre, tá? Existem outros, não quero que torcidas vejam esse vídeo e fiquem tristes porque não mencionei outros times, ok? Então, deem uma olhada, dá um Google aí, há outros times de futebol da região, aqui são apenas alguns exemplos para vocês. Vamos falar então um pouquinho da história do Acre, né? Quando é que ele se tornou um estado importante, parte realmente do Brasil. Até o início do século XX, a região do Acre foi disputada entre o país Bolívia e o país Brasil. Em 1903 foi quando daí passou a ser do Brasil. E como foi essa aquisição? Foi perante uma compra de 2 milhões de libras, né? 2 milhões de pounds. E o Acre se tornou parte eficiente, parte realmente do país. Apesar de ter sido comprado nessa época, ele foi oficialmente, né, em papel, declarado como parte do Brasil em 1962. Então, se a gente for pensar aí, é um estado bastante recente dentro do país. A minha mãe, por exemplo, isso é uma observação, nasceu antes. Ela não vai gostar dessa observação. O Acre, então, foi o último estado do país a ser povoado, né? Considerando como um país, como parte de um país, no caso o Brasil. Então, por isso ele foi povoado bem depois, com os habitantes realmente brasileiros. Em Serra da Moa, fronteira com o país Peru, ocorre o último pôr do sol do país. Então, é muito comum, né? É natural que essas pessoas que vivem nessa região festejem, por exemplo, a virada de ano por último de todas as pessoas do Brasil, devido a essa virada do sol que interfere no fuso horário. Então, Serra da Moa quer ver um pôr do sol bem mais tarde do país, é nesse lugar que você deve ir. Os seringueiros são um importante grupo que vivem ali na região do Acre e eles exploram, né, da natureza tudo que é possível para eles sobreviverem. E essa exploração ocorre de forma bastante tranquila, tá, gente? Não é uma exploração negativa, é uma exploração de que lutam, fazem a busca pelos elementos naturais para manter a sua sobrevivência. Então, por exemplo, eles vão retirar madeiras para fazer as construções das suas casas, as palhas para fazer o seu telhado e assim por diante, tá? Quais eram os produtos, né? Quais são os produtos que são a fonte, assim, de maior sobrevivência, né? De gerar uma riqueza financeira ali para eles? É a venda, né? A economia girar em torno das castanhas e da seringa. Por isso, seringueiros. Agora você quer saber quais são os famosos, né? As pessoas que vieram do Acre e que são reconhecidas pelo menos em território nacional? Vou te dizer alguns nomes aqui. Dentro da política, nós temos duas pessoas que são bastante famosas, né? Uma já falecida, que é o Enéas, e a outra pessoa, que é a Marina Silva, já foi candidata, inclusive, à presidência do Brasil. Talvez você que mora fora, talvez em época de eleições, vendo sobre o Brasil, talvez já ouviu falar do nome dela. Outra pessoa fundamental ali que nasceu na região é o ativista Chico Mendes, né? Totalmente relacionado a essa questão ambiental.
Muito do Acre, né, está relacionado à figura de Chico Mendes e que talvez você aí que sempre está estudando sobre a questão de meio ambiente, de environment, talvez já ouviu falar de Chico Mendes. E por último, não menos importante, Glória Pérez, uma das grandes novelistas, né, do Brasil, faz grandes novelas para a TV Globo, principalmente, e que talvez você já assistiu aí no seu país, já foi transmitida aí, talvez você já ouviu ou leu o nome dela ali no letreiro inicial das novelas. Glória Pérez é um outro nome da região. Com influências da Bolívia, do Peru, portuguesas até mesmo e até libanesa, a gastronomia local, a gastronomia do Acre, é muito conhecida, é muito importante, inclusive para a cultura do país. E dentro dessa gastronomia, é óbvio, é perceptível você observar a questão de temperos, né? Como está muito próximo ali, tem a região da floresta amazônica dentro do Acre, muitos temperos vêm dessa região e fazem essa gastronomia ter um sabor todo diferenciado, todo forte, muito marcante, fortalecendo ainda mais essa gastronomia. Um outro ponto também, devido à questão dos rios, é a questão dos peixes, né? Peixe é uma das coisas que tem muito na gastronomia acreana. Farinha de milho, carne moída, ovo cozido e cheiro verde são os elementos que fazem esse prato. Então, realmente é uma baixaria, viu, gente? Deve ser, ó, super saboroso. Eu nunca provei, nunca tive a oportunidade de ir ao Acre, mas se você já foi, conta aqui nos comentários o que você achou. Outras comidas típicas do Acre, bastante famosas, elas têm alguns nomes complicados e para eu não falar errado aqui, eu vou ler com vocês, ok? Então nós temos tacacá, rabada no tucupi, quibe ou quebe, algumas pessoas usam essa outra nomenclatura, tapioca recheada, saltenha, abacaxi de tarauacá, biscoito de goma, mingau de banana com farinha de tapioca e assim por diante. E aí cabe uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, talvez você seja uma pessoa que não é muito afim, disposta a experimentar comidas locais. E talvez você é um daqueles que sempre conta com encontrar um McDonald's. E não existe McDonald's dentro do Acre. Bem como também não existe o Habib's, que é outra franquia famosa no mundo. O que vai ter como socorro para os mais enjoados, né, os que não gostam muito de provar, é o que? O Bob's e o Burger King, mas são apenas 2 e 1 unidade, respectivamente. Agora, você aí que está pensando em turistar no Acre, o que existe para fazer no Acre e que talvez vai te agradar e muito? Vamos lá. Visitar algumas comunidades indígenas é uma forma de entender mais sobre a história. Então, se você quer conhecer, gosta muito de estudar sobre a história, quer conhecer mais do Brasil, é uma forma de você ver ali, ouvindo de pessoas que tiveram suas famílias envolvidas fielmente na história do país. Então, comunidades indígenas é uma boa pedida. Outra coisa muito, né, atrativa na questão de turismo é o ecoturismo. Falando na região do Acre, a questão da natureza, até devido ao clima equatorial úmido, é algo muito bonito. Então, a natureza é algo que chama muita atenção. Rios, a parte de árvores, né, parte de florestas. Então, você gosta de ecoturismo, o Acre também pode ser uma boa pedida. Especificamente em relação a pontos turísticos, eu vou ler aqui com vocês alguns nomes importantes. Parque Ambiental Chico Mendes. O Chico Mendes, né, o ativista ambiental que eu já tinha mencionado anteriormente, hoje há um parque que é um memorial em relação a tudo que ele fez dentro da história do país. Parque da Maternidade, Palácio Rio Branco, Passarela Joaquim Macedo, Museu da Borracha, Calçadão da Gameleira, em Rio Branco, Parque Nacional da Serra do Divisor, Catedral Nossa Senhora da Glória, que já ficam em Cruzeiro do Sul, Museu Casa de Chico Mendes, que fica na cidade de Chapuri, Balneário Jarinal, que fica na cidade de Brasileia, Passeio no Rio Abunã, que fica em Plácido de Castro, outra cidade do Acre,
travessia do Rio Madeira, que fica entre o estado do Acre e o estado de Rondônia. Vejam que a maior parte desses locais, né, sejam eles monumentos históricos e outros são relacionados ao ecoturismo. Inclusive, dá um Google aí para você pesquisar mais sobre os lugares e ver se é realmente coisas que te atraem para fazer turismo. Falando ainda em turismo no Acre, existem alguns passeios específicos, como o Caminho das Aldeias, que é um passeio que você vai andar por, inclusive, ver geóglifos, né? Que são registros milenais de tribos indígenas anteriores aos colonizadores no país, ou seja, antes de 1500. É um passeio interessante que você vai aproveitar tanto a questão da biodiversidade, como entender um pouco mais sobre a história e a cultura da região e também, por que não, do país. O Caminho da Revolução é um outro passeio também bastante famoso na região do Acre, que é para você identificar que nem tudo, né, foi uma pacificidade, nem tudo foi tão tranquilo no Acre como, né, toda essa natureza mostra. É aí o caminho que vai indicar a parte histórica relacionada entre as brigas dos países, inclusive o Brasil, para lutar por este espaço. Então, também é um outro passeio relacionado à questão de história do país e do estado. Então, dá uma olhada nesse caminho, que também é uma boa pedida para quem curte história. Se você gosta de trekking, né, gosta de curtir natureza, ecoturismo, o passeio de Chico Mendes, o caminho de Chico Mendes, é uma das formas de passeios específicos que você pode fazer dentro do Acre. Você vai ver um pouco também da questão histórica, da luta em relação à questão ambiental, né? Então, você gosta um pouquinho de história, gosta um pouquinho dessa questão de luta ambiental, ou tem interesse em fazer trekking, fazer passeios mais aventureiros dentro do ecoturismo, este é um caminho interessante, é um passeio interessante a se fazer. Então, o Caminho de Chico Mendes é um outro passeio específico da região. O Caminho de Chico Mendes, né, muitas vezes as pessoas criticam pelo fato de ser uma questão ambiental, convocar para que os turistas vão lá conhecer, né? Como, né, vêm muitos turistas, há um maior envolvimento de outras pessoas que nem sempre têm esse apego com a natureza. Muitas pessoas tendem a fazer a crítica dessa atratividade de turistas na região. Mas, de modo bastante contrário, os turistas ajudam muito a manter ali a região, né? Existe inclusive o instituto bastante famoso, que é o Instituto Chico Mendes, que talvez você já ouviu falar nessa questão ambiental e que é mantido por essas atrações turísticas ali na região. Então, sim, vá passear lá, vá conhecer, movimente o turismo lá da região, que é importante, inclusive, para a economia do Brasil. Festival Indígena Iauá, um nome bastante difícil aí, mas vem de origem indígena e, inclusive, é uma festividade relacionada aos povos indígenas. Então, você quer conhecer um pouco mais? Essa festividade é bastante importante na região, bastante reconhecida na região. Festa do Padroeiro da Epitaciolândia ou Festa de São Sebastião. É uma das festas religiosas bastante importantes ali do Acre e que reúne milhares de pessoas ali na região. Também é uma boa pedida aí de festividade para você que gosta de conhecer um pouco mais da cultura, seja do país, seja da região que você pretende frequentar. Danças típicas. Sim, no Brasil, de modo geral, basicamente, todos os estados, né, todas as regiões têm uma dança típica, simplesmente porque envolve várias culturas de outros países, culturas locais, né, de nativos, enfim, envolve várias coisas até relacionadas a contexto histórico que identificam e incluem essa ideia de dança típica. E qual que é a dança típica do Acre? Em Rio Branco, especificamente, né, a capital do Acre, nós temos a marujada, que é uma das danças típicas mais famosas ali da região. Essa dança é como se fosse uma quadrilha e que ocorre uma narração de uma história entre dois marujos, né? Então, dá uma olhada aí nessa imagem para você identificar como é que funciona um pouquinho dessa dança típica da região.
Enfim, esse vídeo foi um pouquinho longo, porque aqui a gente falou de alguns elementos que compõem o estado do Acre, desde a questão cultural, da questão histórica, e que você pode conhecer muito mais dando um Google aí, conhecendo um pouco mais do turismo também. Então dá uma olhada, Acre foi o primeiro estado do This is Brazil. Espero que você tenha gostado. Se você sabe mais alguma coisa interessante, coloque aqui nos comentários. Até a próxima aula do This is Brazil. Até mais!